pessoal, tudo bem com vocês? Tia Amanda voltou aqui de novo. Tava com saudade de vocês. Bom, a nossa história de hoje tá lá na Bíblia, claro. E o nosso versículo de hoje está lá em Salmos 56, versículo 4, na parte B do versículo. E fala assim: em Deus ponho a minha confiança e nada temerei. A nossa história de hoje vai ser um pouquinho diferente, porque nós vamos falar sobre duas mulheres que foram muito importantes para a vitória do povo de Deus. Na semana passada, nós tivemos uma história e essa semana vai ser a continuação dessa história. Lembram que o povo de Deus eles sempre obedeciam a Deus. Mas aí, quando os seus líderes morriam, como Josué morreu, eles começaram a se esquecer das coisas que Deus fazia de bom para eles, começavam a desobedecer a Deus. E aí eles construíram falsos ídolos, falsos deuses, começaram a adorar aquelas estátuas, enfim, uma bagunça. E aí, quando Josué morreu, o povo de Deus foi feito de escravos. Deus mandou esse cara aqui, lembram? Otiniel? Isso mesmo. Deus mandou Otiniel para salvá-los. E quando Otiniel morreu, o povo continuou desobedecendo a Deus. Se esqueceram de Deus. E aí, o povo foi feito novamente de escravos. O povo orou de novo, pediu ajuda para Deus. Deus mandou mais uma pessoa. Esse aqui é Eude. Lembram da história? Eude, através de Deus, conseguiu libertar também o povo de Israel da escravidão. E enquanto Eude viveu, tudo corria bem. O povo de Deus se lembrava de Deus, obedecia a Deus. Mas quando Eude morreu, o povo de Deus começou a desobedecer a Deus tudo de novo. Aí, toda vez que eles desobedeciam a Deus, Deus ficava muito bravo com eles, porque Deus já havia feito coisas tão maravilhosas por eles e eles esqueciam de Deus. Então, Deus permitiu que mais uma vez o povo de Israel fosse feito de escravos. Dessa vez, os inimigos do povo de Deus eram muito violentos, muito fortes. Eles tinham muitas armas, eles tinham cavalos de guerra, eles tinham muitos cavalos. Olha só, olha a cara deles. Eles eram verdadeiros guerreiros. E o povo de Deus já não aguentava mais serem feitos de escravos por eles. Eles não aguentavam mais sofrer nas mãos desse povo inimigo. E eles fizeram como sempre faziam. Eles oraram, pediram a Deus para que Deus salvasse eles, para que Deus tirasse eles daquele lugar. E Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, cumpriu o desejo do coração deles. Na Bíblia fala que toda vez que a gente ora, pede perdão a Deus e pede ajuda a Deus, Deus nos perdoa e nos ajuda, porque Deus é misericordioso. Então, Deus mandou uma mulher. Isso! O nome dela era Débora. Deus mandou Débora para ajudar esse povo. Débora era uma mulher que ajudava muitas pessoas. Geralmente, durante o dia, ela ficava sentada, Ela ficava sentada embaixo de uma palmeira e todo mundo que queria conselho ou ajuda por algum problema que eles estivessem passando, eles iam lá e conversavam com Débora. Um dia, Débora chamou um cara. O nome dele era Baraque. Débora chamou Baraque e falou para ele. Vou colocar os dois pertinho aqui no outro. Débora chamou Baraque e falou para ele que Deus
havia mandado o povo de Israel, os homens, né? Os homens de Israel irem lá e enfrentarem o inimigo. Mesmo que eles tivessem poucas pessoas, poucas armas, Deus ia dar vitória para eles. Mesmo que o povo de Israel estivesse em desvantagem, Deus ia dar vitória para o povo de Israel sobre o povo inimigo. Baraque olhou para Débora, falou assim: tá, ok, nós vamos para a guerra, mas você também tem que ir. Porque Baraque sabia que Débora confiava em Deus de todo o coração. E se Débora fosse, era porque realmente o povo de Israel ia ganhar a guerra. Então Baraque levou a Débora, porque a Débora tinha mais fé do que ele. Enfim, Débora falou para ele: tá bom, você quer que eu vá? Eu vou para a guerra com vocês. Mas, porque eu vou ter que ir para a guerra, porque você desconfiou, porque você não confiou em Deus, Deus manda te dizer uma coisa: vocês não vão ficar com a glória de terem vencido, não. Quem vai matar o comandante vai ser uma mulher, não vai ser vocês. Deus vai dar vitória para vocês, mas quem vai matar o comandante é uma mulher. E assim aconteceu. Os homens foram para a guerra. Naquela época, as mulheres não iam para a guerra. As mulheres, as crianças, os idosos ficavam em casa esperando que os homens voltassem. Como será que uma mulher ia matar o comandante do exército inimigo, grande, forte, poderoso, se elas não iam para a guerra? A gente vai ver mais para frente. Só os homens iam para a guerra. E aí, nesse caso, Débora foi para a guerra também, né? Débora, aqui é Débora. Esse aqui é o Baraque. E eles e um pequeno exército, uma pequena parte do povo do exército de Israel, olha. Eles foram e subiram em um monte. E aí, embaixo desse monte tinha um vale. E nesse vale estava o exército do povo inimigo. Perto desse vale onde eles estavam, né? O comandante do exército inimigo escolheu um lugar bem aberto, um lugar em que eles tivessem vantagem sobre o povo de Israel. Mas o que aconteceu? Perto daquele vale tinha um rio, e não se sabe como esse rio se encheu do nada e começou a inundar aquele vale que o povo inimigo estava. E aí os carros de guerra começaram a atolar, os cavalos atolaram, e nem mesmo os soldados conseguiam sair daquela situação. Olha só como eles estavam. Todos atolados, olha, escudo, as espadas, os soldados, os cavalos, os carros de guerra, tudo atolados. Mas o comandante conseguiu sair, conseguiu fugir daquele vale. Olha só, o comandante conseguiu fugir. Enquanto isso, o povo de Israel, que estava lá com Débora, foram lá no vale e aniquilaram, acabaram, destruíram o exército inimigo. Eles mataram o exército. Só que o comandante continuou vivo. Saiu correndo, encontrou uma tenda e entrou lá dentro. Quando ele entrou dentro da tenda, ele encontrou a mulher que morava lá na tenda. O nome dela era Jael. E aí o comandante conversou com ela, ela deixou ele entrar na tenda, deu um leitinho para ele
E aí falou para ele assim que ele poderia deitar e descansar ali. E assim o comandante fez. Quando o comandante dormiu, pegou no sono, Jael foi lá e matou ele. Uma mulher, como Débora disse, uma mulher matou um comandante grande, forte, super poderoso. Matou ele. Quando Baraque chegou lá na tenda, lá na casa de Jael, e viu o comandante, ele ficou muito bravo, olha só, porque quem queria matar o comandante era ele. Mas não foi isso que aconteceu. Deus cumpriu a sua palavra. Deus deu a vitória para o povo de Israel, mas quem matou o comandante foi Jael. Não foram os homens, não foram nenhum guerreiro do povo de Israel, foi uma mulher que estava lá quietinha na tenda dela. Foi assim que uma mulher que nem para a guerra foi, matou um comandante e fez cumprir a palavra de Deus. Pessoal, nós temos que entender que Deus sempre cumpre a sua palavra. Então, depois que isso aconteceu, depois que o povo de Israel, mesmo em desvantagem, venceu novamente o povo inimigo com a ajuda de Deus, todo mundo ficou muito feliz. E na Bíblia fala que naquela terra houve paz por muitos e muitos anos. As pessoas comemoravam, as pessoas ficaram muito felizes com mais essa vitória. Por isso, sempre que a gente tiver algum problema, sempre que a gente precisar de ajuda, nós devemos pedir ajuda para Deus, e assim como Deus fez inúmeras vezes com aquele povo de Israel, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos abençoar e Ele vai nos tirar dessa situação, tá? Nunca deixem de orar, nunca deixem de pedir e nunca deixem de confiar em Deus. Assim como Débora confiou, nós também devemos confiar em Deus, tá? Vamos orar? Todo mundo fechando os olhos. Querido Deus, bondoso Pai, nós te agradecemos por mais esse dia. Te pedimos que o Senhor esteja nos ajudando a confiar no Senhor e sermos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus, amém. Beijo da tia Amanda. Tchau!